a câmera fotográfica ela não enxerga da mesma maneira que o nosso olho enxerga, que o nosso olho capta as imagens. E independente se tu tem uma câmera de 300 ou 30 mil reais, é impossível dessa câmera capturar toda a gama de luz que nós enxergamos. Mas se eu te falar que existe uma técnica que tu pode utilizar, seja com a câmera de 300 ou com a câmera de 30 mil, que tu vai conseguir fazer a tua câmera enxergar da mesma maneira que nós, seres humanos, fazemos. Então, vamos lá para o vídeo. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, depois desse vídeo, se tu gostar do conteúdo, dá uma olhada no link da descrição que vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o conteúdo. Bom, como a gente já falou, o nosso olho ele é diferente da câmera. O ser humano ele enxerga muito mais do que a câmera, qualquer câmera enxerga. E a maneira que a gente mede isso, certo? Como que a gente avalia, é chamado de alcance dinâmico, né? Que é essa gama que a câmera enxerga ou até mesmo a gama que os seres humanos enxergam. E isso é medido em f-stops ou paradas. Só que uma câmera ela enxerga entre 8 e 9, dependendo da câmera, né? Para arredondar, entre 10 a 14, digamos assim. E existem câmeras que enxergam 15, 16, mas a gente está falando de câmeras muito caras, tá? E o olho humano, ele tem um alcance dinâmico de 20 para mais paradas, claro, dependendo de cada pessoa. E o que é esse alcance dinâmico, certo? O que quer dizer esse alcance dinâmico? É simplesmente a quantidade de detalhes que tu vai conseguir enxergar, tanto nas partes mais escuras da foto, quanto nas partes mais brilhantes. E um exemplo disso é tu olhar para o sol, por exemplo, ou alguma fonte, ou olhar para a lâmpada, digamos assim. Ela é uma fonte de luz muito forte, tá? Tanto o sol quanto a lâmpada. A gente não consegue enxergar todos os detalhes da lâmpada, tu não consegue enxergar o bulbo, tu não consegue, tu vê só um clarão branco. Isso quer dizer que a gente extrapolou o nosso alcance dinâmico. E a mesma coisa, digamos que tu esteja ao meio-dia num lugar mais aberto, tu está fora de casa ao meio-dia, daqui a pouco tu entra em casa e não tem nenhuma luz acesa, certo? Tu nota que até as partes mais escuras, elas estão mais escuras ainda, porque o nosso olho humano ele estava ajustado para aquela parte mais clara. Então a gente não tem todo esse alcance dinâmico, a gente não consegue enxergar toda a gama de luz visível. E com a câmera é a mesma coisa. Se tu quer, por exemplo, fotografar algo que é mais escuro, tu vai expor a câmera para aquela parte escura. Só que aí, se tu tem algum pontinho mais claro, que é o caso do sol ou de alguma fonte luminosa, ela vai estar estourada. Aí digamos que não, mas eu quero manter o detalhe nessa parte estourada, ou eu quero manter o detalhe nessa fonte luminosa, que pode ser o sol, pode ser qualquer coisa. Aí as partes mais escuras, elas vão perder a definição, vai ficar um ponto preto, tá? Tu não vai ter mais detalhe ali. Então, isso é o alcance dinâmico, a gente está sempre jogando com ele para expor da melhor forma possível para o objeto que a gente está fotografando, certo? E técnica em si que a gente vai falar é o alcance dinâmico, é o alto alcance dinâmico, ou em inglês, o HDR, ou High Dynamic Range. Então, que consiste isso, né? Hoje em dia os celulares já vêm com isso aí, praticamente em todos os celulares, as câmeras também de hoje em dia já vêm com essa técnica embutida, certo? Tu consegue colocar no modo HDR ou da câmera ou do celular. E o que ele vai fazer? Digamos que eu esteja fotografando contra uma fonte de luz que ela é muito forte. Então, a câmera ou o celular ou o aparelho, ele vai fazer várias fotos na sequência. Aí ela vai fazer uma foto mais escura, onde eu vou preservar todos os detalhes, tá, dessas partes mais claras, e eu vou
e incrementos, fotografando cada vez mais claro, que dessa forma eu vou ter detalhes nas partes mais escuras, certo? E aí vai ter uma gama de fotos, podem ser só 2, podem ser 5, podem ser 10, podem ser 50, depende do nível de HDR que tu quer fazer, tá? Mas normalmente é de 3 a 5 fotos, já dá um belo HDR, tu consegue aumentar em muito o teu alcance dinâmico. E então, a gente tem essas 3, 5, 10 fotos e a gente vai num software e junta elas, certo? A gente pega as áreas que tem mais detalhe nas sombras e vai usar elas como na foto principal. Depois a gente vai pegar as partes que tem mais detalhes nas altas luzes, que são as partes mais claras, e vamos juntar na foto principal. E vamos pegar a parte da exposição normal, que não tenha, e vai mesclar, literalmente vai pegar tudo que tem de mais detalhado nas fotos e vai juntar em uma só. Então tu vai ter as partes escuras com detalhes, tu vai conseguir enxergar, tu vai ter as partes mais claras com detalhes, tu vai conseguir enxergar, e a parte do meio, né, os meios tons, tu também vai conseguir enxergar com mais clareza. Então, basicamente, essa é a teoria do HDR. Mas aí eu te pergunto, né, será que essa técnica vale a pena tu usar todas as vezes? Depende da pessoa, depende da visão como fotógrafa, né? Existem muitos fotógrafos, existem até bem famosos, que utilizam em todas as fotos essa técnica para aumentar o alcance dinâmico, já que a câmera é limitada, tá? E isso é mais questão de gosto. Existem fotógrafos que eles abominam essa técnica, eles acham que se tu vai fazer uma fotografia, tu tem que fazer em um quadro só, em uma foto. Tu tem que ou expor para a parte mais clara ou expor para a parte mais escura. Isso faz parte da criatividade do fotógrafo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui eu vou te dar alguns exemplos de como tu pode fazer, em quais situações que tu pode usar o HDR, tá? E a primeira delas é de tu usar em situações que tenham alto contraste, como a gente já falou. Situações que tu tenha partes da foto que são muito claras e outras partes que são muito escuras, que a câmera não consegue capturar. Então, esse é um bom ponto de partida para a gente utilizar o HDR, tá? Fotógrafos de paisagem utilizam muito isso, fotógrafos de produtos também utilizam muito essa técnica, e ela só não é tão utilizada assim em fotografia de retratos, tá? Mas paisagem, arquitetura, fotografia de interiores, tudo isso aí é muito utilizado o HDR. E falando em arquitetura, né, outro momento que a gente pode usar é fotografia de interiores, principalmente quando a gente não tem um flash à disposição. Fotografias iluminadas só com a luz natural, só com as luzes da janela, fica bem desafiador para o fotógrafo capturar todos os detalhes, seja de algum cômodo, seja de uma sala, de uma cozinha, ou até mesmo da fachada da casa. Então, utilizar o HDR vai te levar a ter uma foto mais detalhada, independente se tu está fotografando para um arquiteto que queira expor no portfólio dele como trabalho, ou tu está fotografando para uma imobiliária que queira vender esse apartamento, certo? Ou alugar, enfim. Tem vários motivos para a gente utilizar o HDR nesse tipo de situação, tá? Outro tipo de situação é quando a gente está fotografando contra o sol, principalmente fotografia de paisagem, onde muitos fotógrafos gostam de colocar o sol na fotografia, certo? Tem toda a paisagem e o sol lá em toda a sua glória, todo o poder dele, só que ele fica tão forte que o resto da cena fica escura. Então, utilizar o HDR vai fazer com que tu deixe só uma bolinha pequena do sol, sem detalhe, porque é impossível a gente colocar todo o detalhe do sol, fica até feio, dependendo do quanto que a gente usa o HDR, tá? Então, essa é uma dica que eu dou. O HDR, ele é uma técnica que, quando a pessoa sabe usar com sabedoria, ela fica muito legal, ela fica natural, e as pessoas nem percebem que foi usada a técnica de HDR, tá? Mas tem gente que leva ao extremo, tá? Na hora de editar, na hora de compor a foto, e fica uma foto que não é natural. De novo, é questão de gosto, é questão de preferência, não é algo que me agrada, mas tem gente que gosta, tá?
vale tu usar o teu bom senso aí, saber o que tu gosta, qual é a tua visão como fotógrafo e utilizar o HDR da maneira que tu preferir, tá? Não existe regra. Então, aqui vão algumas dicas de tu utilizar o modo HDR. Ele é mais fácil, tu consegue fazer ele mais facilmente quando tu tem um tripé ou quando a câmera está parada, apoiada em algum lugar. Pode ser em cima de uma mesa, em cima de qualquer objeto que a câmera não esteja se mexendo. Porque, como a gente falou, o HDR ele é uma junção de 2, 3, 5, 10 fotos. Então, se tu está se mexendo, mesmo que seja pouco, as fotos elas não vão alinhar perfeitamente. E isso causa alguns artefatos no HDR, eles ficam parecendo um fantasminha assim, porque as linhas elas não estão bem uma em cima da outra, certo? Então, quando a gente usa um tripé, as linhas sim, elas ficam exatamente uma em cima da outra, e a gente não tem esse efeito, digamos assim, esse efeito colateral no HDR, certo? Então, primeira coisa, utilizar um tripé, ou pelo menos tu ter alguma base sólida para repousar tua câmera, o celular, que seja, tá? E aí, a gente vai fotografar quantas fotos forem necessárias. Eu acredito, quando eu uso HDR, olha, de 3 a 5 fotos já está excelente. A gente faz uma exposição normal, uma exposição mais escura para preservar as partes mais claras e uma exposição mais clara, né? Então a gente fica com a exposição 0, digamos assim, exposição neutra, uma exposição mais 1 e uma exposição menos 1, tá? Um HDR de 3 fotos. E aí depois a gente vai mesclar. Ou um HDR de 5 fotos, dependendo de se é desafiador essa iluminação que tu está fotografando. Daqui a pouco tu faz uma foto neutra, uma foto mais 1, outra foto mais 2. E aí tu faz uma foto menos 1 e uma foto menos 2. Então tu fica com 5 exposições para juntar no software que seja. Existem as câmeras de hoje em dia, elas já fazem isso internamente quando a gente está no modo HDR. O celular, a mesma coisa. Mas caso tu queira ter mais controles, tu pode fotografar elas individuais, tá? Tu faz uma foto mais escura, uma foto média e uma foto mais clara. E depois tu junta isso no software de edição. E pode ser o Lightroom, ou pode ser o Photoshop, ou pode ser qualquer software que tu queira. Existem softwares grátis na internet, é só colocar HDR. E o próprio Lightroom também, tu aperta um botãozinho ali, ele já faz a mescla das fotos para ti. E eu fiquei de mostrar alguns artistas que eu gosto bastante, que utilizam HDR nas fotos, tá? É um fotógrafo de viagem que eu gosto muito, ele se chama Elia Locardi, e ele que popularizou recentemente essa técnica, que estava até em desuso. Ele criou uma técnica própria de HDR, tá? Que a gente até pode falar um pouco num outro vídeo, se tiver bastante like, bastante curtida aí, comentário, a gente pode fazer um vídeo falando sobre essa técnica em específico, tá? Do Elia, mas ele tem um portfólio muito legal, fica bem diferenciado da grande maioria dos fotógrafos, tá? Mas, basicamente, o processo do HDR é esse aí. É um tripé, fotografia, tá? De 3 a 5 fotos e depois no software de pós-processamento. Essa é uma das desvantagens, que tu tem que processar a imagem para ter esse efeito HDR, tá? Para ter o alto alcance dinâmico. Mas o resultado vale a pena. São os passos a mais que a gente tem que fazer, mas caso tu goste e queira fazer esse tipo de técnica, esse tipo de fotografia, é necessário, tá? E caso tu queira aprender mais técnicas, aprender mais sobre fotografia, dá uma olhada no link aqui da descrição. Eu vou te mostrar o método 20 de fotografia, onde eu te ensino do absoluto zero, tá? Independente do nível que tu esteja, seja começando mesmo, sem equipamento nenhum, ou tu já seja intermediário, já tem algumas fotos, já quer melhorar a tua fotografia, ou tu seja avançado. Dentro do método 20, a gente tem aulas para todos os estilos. Como eu falei, a gente vai do básico até técnicas bem avançadas, incluindo HDR e essa técnica que eu te falei, do Elia Locardi. Tudo isso aí está muito bem explicado, passo a passo, lá no método 20. Então, clica no link da descrição, que ele vai te levar para a página dele, certo? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!